Na vida, muitas vezes você se sente perdido, vazio, solitário. E palavras de conforto podem ser difíceis de encontrar, até serem colocadas em suas mãos. Cada vez que você envia um cartão dos Gideões com palavras de encorajamento para um amigo ou a uma pessoa querida, você também está enviando um exemplar da palavra de Deus a outra pessoa necessitada, aqui ou ao redor do mundo. É muito simples. Mande um cartão, envie a palavra, mude uma vida. Estava envolvido em tráfico de drogas no meu país e fui condenado a 20 anos de cadeia. Recebi um Novo Testamento dos Gideões e comecei a ler regularmente. Um dia eu orei e pedi a Deus para mudar a minha vida para melhor. Fiquei na prisão apenas 13 anos e fui para casa reconstruir a minha vida. Meu pai abusou de mim, minha vida estava destruída e eu encontrei ajuda no abrigo. Um auxiliar dos Gideões deixou um Novo Testamento comigo. Minhas lágrimas corriam ao ler. Eu orei a Deus e Ele me aceitou como eu sou. Hoje sou casada e agradecida porque a palavra de Deus estava lá quando eu mais precisava. Por 100 anos, o amor por vidas transformadas para Cristo tem motivado os Gideões internacionais a colocar as Escrituras nas mãos de milhões de pessoas em mais de 186 países e mais de 80 diferentes línguas. Cada vez que você utiliza um cartão do plano de gratidão a Deus, você possibilita que mais de 250 mil Gideões e auxiliares ao redor do mundo entreguem gratuitamente a palavra de Deus em escolas, faculdades, prisões, hospitais, forças armadas, polícia, bombeiros, área médica, hotéis e motéis. É muito fácil. Mande um cartão. Mande o cartão. Envie a palavra. Envie a palavra. Mude uma vida. Envie a palavra. Mude uma vida. Mande um cartão. Envie a palavra. Mude uma vida. Olá, está no ar mais uma edição do Ita News. No dia 8 de março, próxima quinta-feira, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Venha participar do culto em comemoração desta data. Será às 19 horas em nosso santuário, com uma bela mensagem e apresentação de nosso coral. Vem aí, Conferência Vida Nova para a Igreja. Apologética para questões difíceis da vida. Dia 16 e 17 de março. Com Jonas Madureira e William Lane Drake. Apresentação: Pastor Israel Belo de Azevedo. Você não pode perder. Informações: DDD 21 3344 9700. Conferência Vida Nova para a Igreja. Só aqui na Igreja Batista Itacuruçá. Entrada franca. Estamos iniciando a estação da Academia da Alma 6. Se você quer aprofundar o que já estudamos, ou se não teve a oportunidade de fazer a Academia da Alma 6, há mais uma oportunidade participando de um GF. Se você deseja ingressar em um, teremos prazer em ajudá-lo nesta integração. Para mais informações, mande um e-mail para sandramara@gmail.com.br. Nesta segunda-feira, às 19 horas, teremos mais um estudo da série O que nos dizem os profetas. O tema será: Encha o meu estômago com a palavra de Deus. E não deixe de fazer sua inscrição para o Ita Feliz, que acontece no próximo dia 17, a partir das 10 horas. Venha desfrutar deste momento de comunhão e lazer. Mais informações e inscrições na recepção da igreja. O Ministério da Amizade espera por você. Roteiro dos grupos familiares, cursos oferecidos, carta dos missionários e reflexões bíblicas. Acesse www.itacuruca.org.br e fique por dentro de todas as programações. O Ita News de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Estão bastante claras, não é?
nós estamos nos aproximando da celebração dos 76 anos de aniversário da igreja. Vamos celebrar isso de muitas maneiras. Sobretudo na semana que começa no dia 11, domingo, até o sábado. Vou daqui a pouco falar sobre isso, daqui a alguns minutos. Neste contexto, no sábado, nós vamos ter aqui o dia inteiro de atividades. Se os irmãos vierem, por exemplo, nós vamos ter um churrasco ao meio-dia, mas só teremos se os irmãos forem vir. Se não vierem, não faremos o churrasco. Então você que vem, deve hoje, que é o último dia, obviamente, fazer a sua inscrição. E participar desse momento é aberto a todos, membros e não membros da igreja. Aí depois vamos ter a palestra do William Craig, a primeira, e depois a segunda palestra. E estou certo que nas palestras do William Craig vamos ter mais gente de outras igrejas do que da nossa. Porque os irmãos têm imensa dificuldade de participar da atividade durante a semana. Os irmãos não vêm, mas nós somos teimosos e fazemos assim mesmo. Então vamos nos reunir aqui de domingo a sábado. Um banquete. Espero que você goste de coisa boa. Então, de domingo a quinta, vamos ter conferências com um tema só. Como viver a fé cristã e proclamar a fé cristã no ambiente de trabalho. Aqui você não precisa proclamar Jesus Cristo, porque todos aqui já o confessam. Mas lá no seu trabalho, e nós passamos boa parte do nosso tempo acordado, a maioria passamos no trabalho. Por isso convidamos um cientista, um jurista, um empresário, um artista e um esportista. 5 áreas, mas claro que há outras áreas. No domingo, de manhã vamos ter aqui o missionário César Queiroz. No domingo à noite, vamos ter aqui o físico Evandro Vidor de Mello, professor, doutor da Universidade Federal Fluminense. Vai falar sobre como ser cristão no ambiente de pesquisa, no ambiente acadêmico. Aqui há muitos aqui, professores, mestres, doutores, gente que vai seguir essa carreira. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Na segunda, estará conosco o juiz federal William Douglas, que nós já conhecemos muito bem. Como no meio jurídico, por exemplo, o conceito popular é que o advogado mente para defender o seu cliente. Conceito popular, não é o meu conceito, fica bem claro aqui, meus amigos, irmãos advogados. Popular, não é? Como é que fica isso se ele é cristão, caso isso aconteça? Como é que é isso? Dá para ser cristão e ser advogado? Eu já ouvi dizer que não é possível. Não pode ser político e cristão, advogado e cristão, empresário e cristão, já ouvi dizer que não pode. Artista e cristão, esportista e cristão, vi que não pode. Bem, vamos perguntar a quem é. Professor pode. Quem é do ramo? Então, aí na segunda vem William Douglas, na terça vem Rubens Teixeira, que é diretor executivo da Transpetro, do Grupo Petrobras, que vai nos falar sobre como viver a fé no mundo corporativo, no mundo empresarial. Eu ouvi um empresário me dizer, uma pessoa do mundo corporativo melhor dizendo, que disse, não, lá ninguém pode saber que eu sou crente, não atrapalha. Vão pisar em mim, sabendo que eu sou cristão. Não sei, vamos ver como é que é isso. Na quarta, vai vir aqui um artista, Val Martins, alguns o conhecem. Além de cantor, ele é engenheiro de som e produtor musical, que trabalha para muitos grupos, sobretudo não cristãos, é o trabalho dele. Como é que é ser cristão no mundo das artes? É possível? E na quinta vem o Wilson Gotardo, atual técnico de futebol do Bom Sucesso, ex-jogador de futebol, zagueiro,
jogou pelo time que alguns chamam de, toda razão, glorioso. Eu não vou dizer de modo nenhum o nome desse time, porque eu acho que não fica bem no ambiente eclesiástico, né? Dizer isso. Só vou dizer que tem aquelas cores preto e branco, nenhuma cor mais. Vou dizer, que o estádio dele fica aqui perto do nosso bairro, aqui no Engenho, não posso dizer também o resto do bairro e tal. E é uma pessoa atleta de Cristo, tem um testemunho muito bonito. E vamos ouvir como é que é ser esportista no mundo do futebol, no mundo dos esportes. E cada dia desses cultos vai ter um membro de nossa igreja que vai dirigir esse culto. Então, no dia do empresário vai ter um empresário da nossa igreja, vai ter um cientista da nossa igreja, um esportista da nossa igreja. Vamos ver como a gente viver a fé no ambiente que nos encontramos, que é o nosso ambiente. Ah, mas você não contemplou a minha profissão. Ok, nas próximas conferências pensamos na sua profissão, não é? Não tem ninguém, por exemplo, mais especificamente, diretamente de saúde, mas a semana é curta, né? Ou vocês querem 20 dias de conferências? Se quiserem, a gente providencia. Continuação depois. Aí vem o estatístico, vem o matemático, a gente pode providenciar isso, porque temos tudo, graças a Deus, no nosso meio cristão. Ok? Então, essa informação é importante. E lembre, se você vai participar do churrasco no dia 17, você então se inscreva hoje. E as conferências da Vida Nova se inscrevem encerrando essa parte na sexta, no sábado, mas já viram no Itanews, não vou repetir, tem mais informações no site da nossa igreja. Hoje pela manhã, meus irmãos, nós começamos uma experiência de transmitir o nosso culto da Rádio Bandeirantes, nosso programa, da Rádio Bandeirantes, que é também um culto, pela internet. Então, no próximo domingo às 7 horas, se sua rádio não pega, é a Rádio Bandeirantes AM 1360, também estamos experimentalmente na Rádio Livre 1440 e na internet. Basta você colocar lá na internet momentoscomcristo.org.br na hora do programa que você vai participar conosco ali do programa e poder interagir também diretamente com todos nós. Quero perguntar se há entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida. Se tiver, por favor, venha até aqui, vamos dar graças a Deus por você. Vou chamar aqui o Renato, que o Renato ficou vovô, dia 10, não é? Como é que chama? Júlia. Então, vou dar os parabéns para você, para a Rosângela, que não está aqui agora, deve estar lá cuidando, né? Agora é outro departamento, né? Forças maiores. Ou menores, né? Parabéns também. Aniversário de casamento. De casamento, sim. Você veio aqui falar sobre Gedeão ou comemorar seu aniversário de casamento? As duas coisas, tá bem. Jalimar, Giovana, né? Isso, porque tem a irmã dela, que é o mesmo sobrenome, Rocha, Carneiro da Silva e Giovana, ou Rafaela, então você é Giovana. Aniversário de, óbvio, namoro. Ué, eu chamei, casamento, mas tudo bem. Quantos anos de namoro? 9 anos de namoro. E quantos de casado? E 1 de casamento. Então, é uma... Né? Marcos Lopes, sua esposa, esteve lá no nosso projeto do Haiti. Muito bom participar desse momento. Há entre nós alguém que pela primeira vez participa do nosso culto? Se houver, fique em pé, por favor. Primeira vez que está aqui, fique em pé. Isso. Só se assente quando alguém lhe der um abraço. Antes, não se assente. Pode ficar até o outro dia aí, tá bem? Bem-vindo. Aqui temos também uma jovem, bem-vinda. Há mais alguém que não esteja vendo na galeria? Se te abraçaram, por favor, senta-te. Não antes. E chamo aqui também a irmã Sônia Regina Mariano Martins. Ela tem já cooperado conosco aqui, inclusive na área de ação social, e deseja ser membro de nossa igreja, ela que o é, da igreja 15 de novembro, em Nilópolis. A irmã Sônia, então, quer se integrar aqui à nossa comunidade como membro dela. Os que são favoráveis e que a recebamos como membro de nossa igreja, levantem um de seus braços, por favor. Muito obrigado. Os contrários, então, por unanimidade, desde hoje é itacurucense. Tá bem? Pode continuar então aí, porque depois o pessoal vai vir cumprimentar, saudar. E quero dar uma boa notícia também, Renato, no contexto aí de ser avô, etc e tal, que a nossa irmã Tita, Maria Delfina, Tita, que estava no processo para adotar um bebê, já está com seu bebê em casa. É a Maria Cristina, já está então lá em casa, e domingo que vem
nós iremos apresentá-la aqui. Só não veio hoje porque ela está muito cansada, a neném de 6 meses, porque foi muita gente lá conhecê-la e vê-la, ela ficou muito cansada, mas semana que vem ela vai estar aqui, é um motivo de alegria e de gratidão ao nosso Deus. Aniversário de nascimento? Parabéns então, Paula Maurício. Muito bem, vamos nos colocar em pé então, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo isso que Ele tem feito nas nossas vidas. Há uma música que vamos cantar que diz que Deus é bom. Eu acho que todos nós que estamos aqui porque Deus é bom. Mais do que isso, estamos aqui para dizer que Deus é bom. Vamos então orar. Senhor, que bom que temos a Ti como nosso Deus e o nosso Senhor. Que bom que nos reúnes para uns entrelaçados uns com os outros, podermos Te cultuar como o grande amor das nossas vidas. Ó Deus, receba a nossa gratidão por todos esses irmãos que receberam as bênçãos de ser avô, como nosso irmão Renato Cisi, sua esposa Rosângela, de ser mãe, como a Tita, a bênção do namoro, 9 anos, casamento. Outro casal que também completa mais um ano de vida conjugal, está aqui conosco hoje também. Nossos aniversariantes, a irmã Regina, recém-chegada então à nossa igreja para o nosso hall da comunidade. Damos graças por todos eles. É claro, Deus, te rogamos também por eles. Continue dando a cada um, cada dia, mais vida, mais alegria, mais compreensão desse amor imenso Teu para conosco. Então, Pai, é assim agradecidos que nós Te cultuamos. E é em nome de Jesus que tudo isso te agradecemos e pedimos. E todos digam amém. Pode vir aqui então abraçar os nossos queridos de vários motivos. Quantos aninhos? Essa é uma belíssima música, uma belíssima oração. Eu gostaria de convidar os irmãos para que leiamos juntos Salmos 15, 51, 15
17. Diz assim: Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Vem então a esta hora. Cantemos, por favor, todos de pé. Essa é a hora da Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias nações na terra. Leiamos todos juntos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governa os povos com justiça e guia as nações na terra. Salmo 67, 3, 4. Sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é
Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, tudo que és, tudo que és, Deus é bom. Sim, Senhor, nós te adoramos, pois Tu és bom. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor está aqui. Nós te adoramos, ó Deus, pelas Tuas maravilhas feitas em nossas vidas, pelo Teu amor para com cada um de nós, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba, Senhor Deus, todo o nosso carinho para o Senhor. Amém. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Louvamos, glorificamos nosso amado e bondoso Deus. Amém. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Nesse instante em que nós separamos para um tempo de entrega de nossos dízimos, nossas ofertas, queremos transformá-lo também num tempo de gratidão. Nosso irmão Jadson, nosso programa de rádio, sempre insiste em que as pessoas, ao ligarem para lá, também falem dos seus motivos de gratidão, das suas alegrias. É sempre bom sermos lembrados disto, que muitas vezes disto nos esquecemos. Vamos agradecer a Deus, então. Daqui a pouco teremos esse momento. Quero então lembrar a cada um que a contribuição financeira a Deus por meio da igreja é algo voluntário. Entendemos bem este aspecto voluntário das nossas contribuições, nossos dízimos, nossas ofertas, quando comparamos com o Estado, em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, você certamente já pagou o seu IPTU. Se você tem casa própria ou mora de aluguel, o IPTU não perdoa ninguém. A primeira parcela já venceu. Se você pagou em totum, está bem. Senão, durante 10 meses, vai comparecer. E ai de você se não comparecer e pagar. Não há chance de não pagar. Alguns aqui já pagaram o seu IPVA. Total ou a primeira parcela. É obrigado a pagar? Bem, se o guarda lhe parar, você vai ver que é obrigado a pagar, então você não vai brincar que você já sabe que é obrigado a pagar. E assim outras despesas que nós temos que são obrigatórias, queiramos nós ou não, e agora já começamos a nos preparar para o terrível imposto de renda, que também pega todo mundo e nós temos que declarar bonitinho. E a Receita se preparando para daqui a pouco, nem precisa declarar mais. Ela já disse quanto você deve no final do mês, no final do ano. Esse é o alvo pelo que eu li a respeito. Então, hoje temos ainda que declarar. E a nossa contribuição, nosso compromisso diante de Deus? Se nós não fizermos, Deus vai cobrar? Eu lamento informar que não. Que se eu pudesse, à luz da Bíblia, informar que sim, seria ótimo em termos de recursos levantados, mas não posso fazer isso. A Bíblia não me autoriza a dizer isso, que Deus vai me cobrar, porque é voluntário. O texto que temos para memorizar hoje nos diz que nós não devemos pensar que as riquezas que alcançamos, nós alcançamos com a nossa própria força. Não está escrito isso aí? A instrução que Deus dá por meio de Moisés quando o povo está para entrar na terra prometida. Deuteronômio, capítulo 8. De igual modo, se você sabemos que aquilo que nós temos foi Deus quem nos possibilitou conseguir, obter, ganhar, receber, então tem sentido ser um dizimista. Mas se eu conseguir com a minha força e competência, não tem sentido. Portanto, ser dizimista ou não,
tem a ver com o que é que nós pensamos sobre Deus nas nossas vidas. É simples. Se eu acho que eu sou inteligente, que eu sou forte, que eu ralo, que eu acordo cedo e eu consegui tudo, não precisa ser dizimista. Eu consegui, vou dar para quem? Mas se eu acho que o que eu tenho, vamos dizer que eu consegui, foi Deus quem permitiu que eu tivesse, criando as condições para que eu isso tivesse, então eu não tenho escolha. Eu tenho que agradecer, retribuindo a Ele uma parte daquilo que nós recebemos. Eu acho que é bom termos em mente sempre, vamos dizer, uma teologia bíblica saudável a respeito deste assunto, que às vezes, por práticas distintas, provoca tantas incompreensões, até mesmo comentários de má fé de outras pessoas. Temos sempre repetido isso. O momento do dízimo aqui ou no banco, mediante um depósito bancário, é um ato de gratidão. Reconhecemos que o que temos veio diretamente de Deus, com o nosso trabalho junto, nossa saúde junto, nossa força junto, nossa inteligência junto. Mas, por último, e em última instância, é uma dádiva de Deus. Se é uma dádiva de Deus, nos deu 100%, vamos devolver a Ele uma parte disso, a que chamamos de dízimo. Se você tem sido dizimista, continue assim, que Deus continue lhe dando as coisas para que você seja dizimista. E se você ainda não é, considere essas palavras, considere esse texto, está bem em cima, aí no seu programa de culto, sua ordem de culto, para você então pensar e refletir a este respeito, nesse terceiro mês do ano. Daqui a pouco vem celebrando a Páscoa, em abril, já estamos preparando, daqui a pouco é o Dia das Mães, Dia da Criança, e já estamos em 2013. É hora de a gente, quem não fez, pensar nisso. Mas antes das nossas contribuições, vou convidar aqui a nossa irmã Maria Lúcia Mateus, que coordena junto com a irmã Aldina nosso Ministério de Amizade, porque ela vai, nesse instante, fazer um momento. E Lúcia, eu sei que você gosta muito disso, vamos fazer juntos então. É o seguinte, ela vai dar uma palavra agora e chamar aqui algumas pessoas à frente. E depois desse instante, nós vamos orar. Mas nesta oração eu quero convidar a todos que tenham um motivo de gratidão a Deus. Não para ficar em pé. Ficar em pé apenas é uma gratidão meio preguiçosa. Né? Não, fica em pé. Não, vira aqui à frente. Na galeria pode ficar em pé, ok? Não vou perguntar. E depois vamos orar. Vamos agradecer pelo motivo que ela vai trazer agora. E vamos agradecer também por você que tem um motivo de gratidão a Deus. Vamos fazer esse instante, um instante de gratidão. E depois vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Bom dia, irmãos. A razão de eu estar aqui hoje é pedir por essas pessoas e agradecer por essas pessoas que têm sido especiais na vida dos nossos pastores. Hoje nós estamos comemorando o Dia da Esposa do Pastor. Nós sabemos que é um ministério conjunto. Às vezes ele chega morto de cansado, não querendo conversar muito, e ela ainda tem que fazer um cafuné, né, pastor? Tem que estar junto, tem que ter sabedoria, tem que ter afeto, tem que estar debaixo da vontade de Deus, que às vezes não é tão fácil de obedecermos. Eu não sou esposa de pastor e tem dia que eu quero fugir, né? Então eu gostaria que as irmãs, esposas de pastor, viúvas, por favor, viessem aqui à frente, que nós temos uma lembrança para vocês antes da oração, viu, pastor? Vamos lá, com coragem. Isso. No primeiro culto tivemos, parece que mais, né? Só Isabel? Mais ninguém? Então vamos orar, pastor. Então, vamos agora, então. Temos também aqui a sim. Mônica. Por favor. Que não está pastoreando, Galeria. Galeria. Por favor, desça. Então, agora, todos que têm um motivo de gratidão, podem vir aqui, ficar aqui dos lados. Vamos agradecer a Deus, então, por sua vida. Por aquilo que você recebeu. É muito bom, como pastor da igreja, irmãos, ir acompanhando as lutas dos irmãos. Alguns, às vezes, almejando algumas coisas durante muito tempo. E então, recebendo. E eu, às vezes, me alegro muito
ao participar dessas vitórias, dessas conquistas dos irmãos. Por isso que nós sempre separamos esse tempo de gratidão, de alegria. Por exemplo, oramos pela Andressa, não é? Ela foi lá, está na repescagem, aguardando o resultado para ver se vai à Olimpíada ou não. Motivo de gratidão. Se foi classificada, ótimo. Se não foi, também está bom. Está começando agora. Tem mais pela frente. Então, aquilo que alegra o seu coração, a sua vitória, que sempre vem, como diz aquele canto, depois de muitas lutas, né? Que a gente não agradece quando vem mole. E nem lembra que recebeu, mas quando a gente sua, transpira, sonha, deseja, não é? Eu poderia mencionar aqui algumas histórias que eu conheço, algumas histórias que eu sei, na área da saúde, na área da vida profissional, dos estudos, algumas aqui eu sei, de antemão, outras vou saber hoje, não é? Nós nos alegramos com os irmãos e damos glória a Deus por isso. Às vezes, uma situação ou outra, um relacionamento difícil e que nós conseguimos perdoar, é uma libertação total, o perdão, não é isso? Motivo de gratidão a Deus. Vamos então, nesse instante, vou chamar quem para orar? Eu tinha combinado com a Margarete. A Margarete, então. A Margarete vai então orar então pelas esposas de pastor e agradecer por todos esses motivos aqui. Alguns você sabe, mas a maioria você também, como eu, não sabe, mas Deus sabe, que é o que interessa. Vamos ficar em pé agora todos então, por favor. Ó Deus amado, Deus misericordioso, ó Pai, como é bom, Senhor, podermos agradecer as bênçãos que constantemente derramamos em nossas vidas, Pai. Primeiramente pelas esposas dos pastores, Senhor, essas mulheres ajudadoras, virtuosas que estão ali no seu lar, Senhor, e ajudando, amparando, cuidando de cada um deles, Pai. Que Tu possa sustentá-las em suas casas, em seus lares, Pai, como também ao lado, Pai, ajudando, trabalhando na sua casa, muitas vezes, Pai. Enfim, Senhor, cuida da saúde de cada uma delas. Amém, Senhor. Ampara, Senhor, que elas sejam sempre esse alicerce em que eles possam, Senhor, contar com essa ajudadora tão importante na vida de cada um deles, Pai. Ó Pai amado, as bênçãos são muitas derramadas sobre o seu povo, Pai, e muitos queremos te agradecer, Pai. Entregamos, Senhor, nossos agradecimentos, Pai, aos Teus pés, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, primeiramente, pela nossa salvação em Cristo Jesus, Pai. Pelas bênçãos, Senhor, que muitas vezes nós nem notamos, sim, mas que Tu, Senhor, derramas a cada dia o cuidado, o carinho com que nos segura no colo, Pai. O livramento que muitas vezes nem sentimos, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo seu amor misericordioso derramado a cada dia sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos em nome do seu grande Filho, Jesus. Amém. Agora todos podem se assentar e quem trouxe seu dízimo e sua oferta pode, por favor, então, colocar aqui nas salvas aqui à frente ou nos envelopes na galeria.
Esse é um instante muito rico porque vimos de várias maneiras demonstrações de gestos de gratidão e vimos também demonstrações de ofertas vivas. E neste contexto eu quero mencionar um ministério realizado no mundo inteiro, do qual a nossa igreja tem participado. É o ministério de distribuição de Bíblias. Os irmãos verão daqui a pouco o número e verão quão extraordinário é esse ministério, desenvolvido em 194 países, com o único objetivo de colocar o Novo Testamento, sobretudo com os salmos, em hotéis, hospitais, quartéis, escolas de todos os níveis, num trabalho realmente indispensável. Milhares de vidas foram literalmente salvas. Quando a pessoa, num momento triste, desesperado até, olha sobre o criado mudo no hotel onde está, ou abre a gaveta e encontra um livro cinza, que não sabe o que é, começa a ler e Deus lhe fala ao coração e desiste de tirar a sua própria vida. E milhões de pessoas já foram salvas, espiritualmente falando, quando, conhecendo a história de Jesus, reconhecem que Ele é o Senhor e Salvador do mundo. Esse é o ministério, portanto, que desenvolve um trabalho necessário, cujos resultados, embora alguns sejam imperceptíveis, são para toda a eternidade. E você pode fazer parte desse ministério, homens e mulheres. Só não pode se for pastor, mas se não for pastor, você pode participar. Eu me refiro aos Gideões internacionais. Em nossa igreja temos vários deles. Vão ficar em pé agora. Mas você disse vários, tem tão pouquinho, porque eles estão em outras igrejas hoje. Os Gideões estão começando amanhã, aqui no Rio, um programa, eles chamam de Blitz, para distribuir 600 mil porções da Bíblia, Novos Testamentos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, em Porto Alegre e Salvador. Preciso de nossas orações e por isso estão aqui hoje, para que nós oremos por eles. Deem força para carregarem as caixas, às vezes pesadas. Deem os lugares já combinados que possam abrir as portas. E quem está resistente, também abra a porta. E quem já abriu a porta, escancare a porta. Porque vão ali levar palavra de paz. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quero pedir que fiquem em pé, então, todos os nossos gideões dessa igreja e, porventura, de outra igreja conosco, participando aqui, então, deste culto. Temos, então, aí alguns irmãos. Se você desejar ser um gideão, ao final deste culto, o irmão Marcelo vai estar lá à porta e você poderá perguntar ao irmão Paulo, ao irmão Bruno, ao irmão Elvésio, ao irmão Ari, ao irmão Paulo Meinhard, ao irmão José, que são membros aqui de nossa igreja, como é que fazem para participar. Não entra qualquer uma, a seleção é rigorosa. Mas você tem condições de participar mediante os critérios eletivos da própria organização, que, como eu disse, trabalha no mundo inteiro. Os irmãos podem se sentar, por favor. Então eu passo a palavra agora ao irmão Marcelo, é membro da primeira igreja do Rio de Janeiro, aqui na Rua Frecaneca 520, ou Praça Álvaro Reis, né? Que ninguém sabe onde é que fica, mas é em frente à primeira igreja, para que nos fale um pouco mais desse ministério e você considere seriamente no seu coração, diante de Deus, dele de algum modo participar. Obrigado, bem-vindo à nossa igreja. Eu saúdo esta amada igreja com a gloriosa paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O pastor falou que pastor não pode ser gideão. Errei? Como membro não, mas o pastor, se nós não tivéssemos o apoio do pastor, o apoio da igreja, as coisas seriam muito, muito difíceis. Então o pastor é um gideão. Eu sou um bom gideão. Operante. Eu sou um bom gideão. E cooperante. Excelente gideão. No primeiro culto, nosso irmão Fábio falou-nos sobre a palavra que não volta vazia, né? E nós vamos falar aqui sobre as boas novas. E vendo esta mesa, eu fico pensando, como que nós podemos
Nós temos a certeza que a palavra não voltará vazia. E nós queremos que muitos venham participar desta mesa. Então nós temos que proclamar as boas novas. Esse é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tomo a liberdade, neste momento, para lembrar-me de algumas palavras do nosso saudoso pastor João Fio Sorém. Ele diz o seguinte, dizia, em 1984, que missões é assunto prioritário da Igreja de Cristo. Prioridade esta que o próprio Senhor Jesus nos comissionou. A igreja pode ser operante em todas as áreas, porém, se ela desprezar a sua missão principal, será uma igreja fraca e empobrecida. Então nós estamos aqui hoje, nesta manhã, para darmos graças a Deus, louvarmos o seu santo nome, porque esta igreja, a igreja de Itacuruçá, é uma igreja operosa em muitas áreas, e especialmente no ministério de proclamação da palavra. É uma igreja que todos nós sabemos que é atuante no campo missionário, e também no campo missionário dos Gideões Internacionais. É uma igreja que levanta homens e mulheres, dão seus braços fortes. Temos aqui o irmão Elvésio, fundador, nosso decano, fundador do trabalho aqui no Rio. Com toda a sua força, está ali nos incentivando. Esta igreja participa deste ministério. O nosso pastor, eu tomo a liberdade de falar nosso, né? Nós somos inclusive vizinhos, né? Que está sempre ali apoiando. Então que Deus continue abençoando esta igreja, que esta igreja continue firme e operosa, fazendo com que o Evangelho do Senhor Jesus seja conhecido. E nós sabemos o quanto tem feito. Haja visto que nós temos 3 cultos nos domingos, fora as outras atividades. Mas nós gostaríamos de falar um pouco sobre o início do nosso trabalho. Tudo começou em 1998. Nós temos ali a foto de 3 homens que são os nossos precursores. Eu quero destacar o do meio, John Nixon. Este homem, aos 12 anos de idade, sua mãe agonizante no leito de morte, chamou e lhe disse: meu filho, você nunca se recolha para dormir sem antes orar e ler a palavra do Senhor. E este homem assim fez durante toda a sua vida. Certa ocasião, ele como representante comercial, ou naquela época como mascate, né? Ele caminhava pelo interior dos Estados Unidos e chegou a um hotel para descansar. Chegando naquele local, não havia um quarto, não havia onde ele se repousar aquela noite. Apenas um pequeno quarto no fundo do hotel. Aí o dono do hotel lhe disse: olha, nós temos apenas aquele pequeno quarto, mas lá já tem um homem. Se você não se importar, fique à vontade, lá tem mais uma cama, você pode descansar esta noite. Ele aceitou sem problema algum. E como ele havia prometido à sua mãe, ele pediu licença àquele companheiro que não o conhecia, para que ele pudesse ler a Bíblia e orar. Aquele homem, companheiro dele de quarto, se identificou também naquele momento como um crente no Senhor Jesus Cristo. E ali fizeram um culto. E ali Deus colocou no coração deles. A gente poderia pensar assim, eles tiveram um pensamento, uma ideia. Mas eu digo, eles tiveram a inspiração do Senhor. Marcaram para 1 ano após um novo encontro. Convidaram vários empresários, representantes comerciais, para participar daquele encontro, para que eles pudessem iniciar um trabalho de colocar uma Bíblia em cada hotel. Porque como eles viajavam, eles tinham essa dificuldade. Não eles, porque eles carregavam a deles, mas eles pensavam naqueles que não teriam uma Bíblia para ler, e tendo essa Bíblia lá na recepção do hotel inicialmente, eles teriam a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, e poderiam aceitar a Cristo, e poderiam participar da ceia que nós celebramos a morte do Senhor. Nesse encontro, um encontro de oração, né, milhares de pessoas foram, não foram.
É só a gente marcar um dia de oração que vem aquele grupo, né? Pequeno, reduzido. Mas a palavra de Deus diz o quê? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei também com vós. E foi o que aconteceu. Apareceu um. Vieram Samuel Hill, ou melhor, 2. Samuel Hill e William Knight, juntamente com o John. Né? Os 3 estavam juntos. E ali Deus confirmou nos seus corações. E eles criaram, então, em 1º de julho de 1899, o trabalho dos Gideões. E nós já estamos, então, há 112 anos. Qual é a finalidade dos Gideões Internacionais? É uma associação interdenominacional de homens de negócio e profissionais cristãos, membros em plena comunhão de igrejas protestantes evangélicas. Nossos membros têm como missão levar as boas novas aos perdidos através do testemunho pessoal e da distribuição da palavra. Aonde nós estamos? Como o pastor falou, nós estamos presentes em 194 países. 3 homens inspirados por Deus. Olha a semente plantada, como que ela andou. Hoje, quantos nós somos no mundo? Nós somos 190 mil Gideões no mundo. 11 mil no Brasil. Está faltando você, irmão e irmã, para engrossar mais este número. 102 mil auxiliares no mundo, 9 mil no Brasil, distribuídos em 11 mil campos no mundo e 745 campos no Brasil. O que nós fazemos? Como disse, testemunhamos para levar outras pessoas a Cristo. Colocamos e distribuímos as Escrituras em áreas específicas e associamos-nos com outros homens que têm o mesmo objetivo cristão. Eu comecei neste trabalho aqui no Campo Rio Tijuca em 2005. Na época nós éramos em 26 membros. Hoje Deus tem nos abençoado muito, já chegamos ao número de 60. Eu costumo dizer que é a antecipação do que nós viveremos na eternidade. Por ser uma organização interdenominacional, irmãos de diversas igrejas, metodistas, presbiterianos, Assembleias de Deus, assembleanos, congregam conosco, Igreja de Nova Vida. Então é um ministério fabuloso, que a gente consegue também ter essa reunião, orarmos e lermos a Bíblia. O ministério, ele não se funda sozinho. Nós temos as nossas auxiliares, que são as nossas esposas. Como já foi dito, elas são o nosso alicerce. Elas, em oração, sustentam os nossos corpos, os nossos braços. Elas oram junto conosco para que as portas sejam abertas. O pastor falou aqui sobre um homem que foi num hotel, né, até antecipou um dos testemunhos que eu pensei em trazer. Teve realmente essa situação, um homem desesperado, chegou num hotel querendo dar cabo de sua vida, acabar. Ele tinha lá razões que não lhe faziam mais motivos para viver. Armado, resolveu acabar com a sua vida. Mas ele encontrou um livro deste que você, irmão, você, irmã, que esta igreja ajuda a colocar, coopera. Por isso que somos todos mensageiros da palavra e todos cooperantes com a obra do Senhor Jesus, por intermédio do ministério dos Gideões. E aquele homem, lendo a palavra, o Espírito Santo tocou o seu coração e ele abandonou aquele intento e não suicidou. Mas a obra continua. Nós, desde 1908, os Gideões no mundo já distribuíram 1 bilhão e 700 milhões de Novos Testamentos, 150 milhões no Brasil. Anualmente, no mundo, são 80 milhões desse livro aqui distribuído. Neste momento, muitas pessoas estão recebendo. Nós estamos aqui trazendo esses números para que a igreja possa também saber aonde que ela está aplicando o seu recurso e também para dar graças a Deus pela maravilhosa obra que tem sido realizada. Eu costumo dizer que a gente pode fazer investimento em várias áreas, né? Mas nesta área aqui é a única, e a gente pode afiançar que nós teremos 100% de retorno, porque Deus nos garante isso. A palavra dele não volta vazia. Certa ocasião, acharam um Novo Testamento desse no lixo.
lá na Argentina, um gari, leu a palavra, aceitou que só Jesus Cristo salva, e fundaram lá uma igreja. Então, o ministério, se nós formos assim falar dos testemunhos que nós temos ouvido, outros talvez saibamos na eternidade. A gente ficaria aqui o culto, 2, 3 cultos inteiros, e não teria como chegar ao fim. 2 Bíblias são distribuídas, 2 dessas daqui a cada segundo. É um ministério realmente que ele cresce. Qual o material que nós distribuímos no mundo? Vou mostrar ali, nós temos alguns exemplos. Esses aí são de vários países que são distribuídos, igual esse daqui. Pode passar. O azul, que é este aqui, e o branco, que é igualzinho esse aqui, é distribuído em hospitais. O azul, nós já sabemos, ele é distribuído nas escolas, nos presídios, nas repartições públicas, para o corpo militar. Nos últimos 10 anos, foram distribuídos mais de 500 milhões de Novos Testamentos no mundo. Nós vemos que o ministério, já estamos há 112 anos, 1 bilhão e 700 milhões. Mas nos últimos 10 anos, 500 milhões, isso deve falar algo para nós. Para mim diz o quê? Que há urgência, e nós sabemos disso. Há uma premência de nós passarmos a palavra, tudo aquilo que nós temos para aqueles que ainda não conhecem a Cristo Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Certa ocasião alguém falou assim: sou ladrão e traficante. Estas palavras foram declaradas por um adolescente de 15 anos. Aos 18, Hercílio Gomes foi preso e dentro daquele cárcere ele recebeu o Novo Testamento e Deus falou ao seu coração. E hoje ele serve, mesmo já tendo cumprido a sua pena, ele serve dentro daquela penitenciária, falando a outros aquilo que Deus lhe falou ao seu coração. Hoje ele é um crente servindo ao Senhor Jesus. Também numa cadeia, um grupo de irmãos distribuindo a palavra. De repente, um daqueles presos vira-se para aquele irmão e fala: e eu, tenho direito a receber também uma? Aí o irmão falou: sim, claro que tem. Aí deu para ele. Aí ele olhou o papel, viu a qualidade desse papel. Isso aqui é produzido nos Estados Unidos. A qualidade é muito boa do papel. 70% do custos aqui ainda estamos dependendo dos Estados Unidos. 30% somente o Brasil faz. Mas aquele homem viu qualidade. Aí falou assim: isso aqui vai ser muito bom para eu queimar. Olha o coração daquele homem. Aí aquele irmão inspirado por Deus falou assim: tá bom, você está autorizado, você pode queimar, mas você vai firmar um compromisso comigo. Você quer queimar isso com a droga que você usa, mesmo aqui dentro da cadeia? Você vai queimar, mas antes de queimar, leia. E aquele homem cumpriu a palavra, ele leu. E se leu, a palavra não volta vazia, né, pastor? Não tem como escapar. Ele bateu em João 3,16, ele falou: Deus amou o mundo, Ele me ama. Ele se converteu também. Irmãos, há inúmeros testemunhos. Essa palavra já está sendo distribuída, como nós falamos, em 194 países e traduzida em 93 línguas. O ministério precisa crescer ainda mais. Começamos a distribuição em hotéis. Uma Bíblia colocada no hotel, que é esse modelo aqui maior, que é o de leito, também colocado nos leitos dos hospitais, ela pode alcançar 2.300 pessoas durante um período de 6 anos, num quarto de hotel. Nós distribuímos, então, como já disse, em escolas, nas prisões, nos leitos dos hospitais. Nós colocamos para as Forças Armadas. Pode ir passando a... Pode seguir. Os irmãos verão aí uma foto de presídio, temos também ali de uma tropa perfilada. Eu gosto, quando eu vejo essa foto, dizer o seguinte, que apesar de ser um regime militar, ninguém ali está obrigado a receber, mas eles estão ali em forma para receber aquilo que há de mais valor na vida de um homem, que é a palavra de Deus. E eles o recebem com muita alegria. Assim que recebem, já desejam logo ler. Então nós vemos que há uma fome. E nós temos o alimento, e nós precisamos de levar esse alimento
para todos. Vocês podem ver no boletim que nós colocamos lá, Isaías 55:11. Essa é a nossa divisa. O profeta fala para todos nós assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca, assim diz o Senhor, né? Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O Gideão não tem temor, ele vai em qualquer lugar. Nós somos missionários. Um irmão, quando entra para o ministério, o pastor pode ter a certeza de que a sua igreja nunca para. Ela não para, mas ela nunca para mesmo, porque sempre nós estaremos distribuindo a palavra. Eu quero destacar que na próxima semana, o pastor Israel já falou aqui, do nosso objetivo de entregarmos na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, 600 mil novos testamentos. Irmãos, isso é uma doação dos nossos irmãos americanos. Nós temos aqui 23 estrangeiros participando conosco. Muitos de nós tiramos férias do trabalho para que pudéssemos dedicar alguns dias, essa semana, para fazer essa distribuição. 250 mil será distribuído em Porto Alegre, mais 250 em Salvador. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de braços. Quem tiver disponibilidade nesta semana, fale conosco. Está o irmão Paulo Barros, está o irmão Paulo Mainá, o irmão Brum, o irmão Elvésio, conosco ainda hoje ali à porta, que queiram participar, pode se juntar, venham conhecer de perto o que é carregar uma caixa, o que é abrir, receber o sorriso daquele que está recebendo a palavra. Nós temos necessidade também de intérpretes, porque nós temos esses 23 estrangeiros, nós temos uma equipe que está trabalhando isso, mas se o irmão, a irmã, né, o jovem, o adulto, o adolescente, quiser estar conosco, participar, venha. Se Deus lhe deu essa capacidade de falar o inglês, venha participar em algum momento. Nós daremos as instruções de como deveremos fazer com relação a essa participação. Essa é a palavra que nós temos para hoje, pastor. Nós agradecemos muito a esta igreja e especialmente louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida do pastor, que tanto tem apoiado o ministério, e um homem de Deus que mantém sempre viva a chama e pregando a palavra como deve ser. Obrigado, Marcelo. Ao final do culto, vamos orar então pelo seu ministério, seu dos Gideões, esse momento específico de distribuição de tantos exemplares da palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção então nesse instante, meu irmão, para um tema que nos aproxima do coração de Deus por meio da oração. Antes de celebrar a ceia do Senhor, nós vamos orar intercedendo uns pelos outros. E quando li a palavra de Deus, chamou minha atenção uma expressão que usa o evangelista João no seu livro, no capítulo 13, verso 30. Uma expressão muito simples, só um verso que me tocou profundamente e me levou a pensar algumas considerações que vou trazer aqui agora, nesse instante, para cada um de nós. João 13, verso 30. Judas, tendo recebido o bocado de pão, saiu logo. Ponto. E era noite. É claro que a noite aqui se refere a um momento do relógio, entre 6 da noite e 6 da manhã, no calendário hebreu, que era um calendário lunar. Eu fiquei pensando no significado disto. Quando vamos ao apóstolo Paulo, que fala sobre a instituição primeira da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, ele resume magistralmente assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão.
Quando é que devemos celebrar a ceia do Senhor? Só durante o dia ou também durante a noite? Eu estou usando, portanto, essa expressão no sentido de que a noite é um tempo em nossas vidas de angústia, de ansiedade, de medo, de pavor. É um tempo longo em que ansiamos como guarda, como porteiro de edifício, a chegada da manhã. Quem sabe que alguns estejam vivendo um tempo de noite, na sua saúde, em algum tipo de relacionamento, em algo muito interior, uma tristeza, uma angústia, depressão, falta de perspectiva. Para que então celebrar a ceia do Senhor? Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes a noite nos vem. Vem de diferentes fontes, em diferentes circunstâncias, em distintas experiências. A noite faz parte da nossa vida. Por exemplo, Jacó passou uma noite inteira para atravessar o Vadi ou Val Jaboque, facilmente atravessável, mas encontrou um anjo. Do outro lado do Vadi Jaboque estava alguém que queria lhe tirar a vida, seu irmão Esaú. E ele passou a noite inteira lutando contra aquele que depois veio a saber era o anjo de Deus que lhe impedia de atravessar a noite. Essa foi a noite de Jacó. Ele teve outras noites também. A noite, por exemplo, quando ele vinha fugindo no início de sua jornada, do sul para o norte, de Canaã para Parã, em busca de socorro, ainda em Canaã, ele dormiu e teve encontro com Deus de noite. A noite ali representava a solidão em meio àquela miríade de estrelas e representava um medo do que vinha à frente, como seria recebido, como seria a sua vida, sobre o qual nada sabia. Depois da tranquilidade anterior, agora ele caminhava em direção ao desconhecido, quem sabe ao nada. A noite faz parte da nossa vida. Talvez, repito, você esteja na noite, quem sabe tomado por uma profunda depressão. Uma pessoa de uma outra cidade me ligou esses dias, me passou a mensagem, eu liguei para ela, me falando do seu medo. Medo de tudo. Não consegue dormir de medo. Ela não sabe como é que isso me alcançou, não estou entendendo isso, uma jovem ainda. Esta é a sua noite. Dela, no caso, a noite do medo. Eu não sei qual é o seu medo. Talvez hoje aqui você ouça esse sermão, mas diz, isso não me faz parte, porque eu estou de dia. Tudo está radiante, está tudo bonito, brilhante. Mas pode ser que a sua vida seja formada por uma grande sombra, como um arco que cobre a vida. Dá para celebrar a ceia do Senhor durante a noite da sua vida? Eu penso que sim. Jesus experimentava naquele instante uma grande decepção. O seu tesoureiro, isto é, um amigo próximo, alguém do círculo, a nata, o creme do creme, estava saindo para entregá-lo por 30 mirréis. A mixaria. Além de traidor, venal, vendido, e por pouco. Mas em meio a essa decepção, Jesus celebra a ceia do Senhor.
Por quê? Trago alguns versículos que nos ajudam a entender isto. Quando o povo hebreu sai do Egito e desce em direção ao sul, a terra que lhe fora prometida desde os tempos abraâmicos, ele é acompanhado de dia por uma nuvem e de noite por uma coluna de fogo. Ou seja, aprendemos com esse texto que Deus acompanhava o povo de dia, onde tudo está claro, tudo está bonito, mas Deus também acompanhava o seu povo de noite. Se a sua vida está hoje noturna, isso não quer dizer que Deus não o esteja acompanhando. Outro texto. Salmo 74, 16. Senhor, teu é o dia. Senhor, tua também é a noite. Claro que o texto aqui se refere a noite e dia como tempos cronológicos. Eu estou usando aqui no sentido figurado, para dizer que o mesmo Deus da manhã em nossas vidas é o Deus da noite em nossas vidas. Seja uma doença, uma dívida, um luto, uma tristeza profunda. Não é que Deus nos mandou à noite, mas Ele é o Senhor também da noite, como é do dia. É por isso que o versículo diz, cito de memória, que o Senhor dá o pão àqueles a quem Ele ama enquanto dormem. Ou seja, durante a noite, Deus também nos dá o pão. Indicam tais textos que, embora estejamos na noite, Deus continua trabalhando por nós. E quando amanhã vier, nós veremos o que Ele fez. A noite nos impede de ver, mas o dia claro nos possibilita enxergar aquilo que Deus fez. Sim, como diz um outro salmo, Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, e como é longa a noite, passada em lágrimas, mas a alegria vem pela manhã. Por que vem? Só porque amanheceu? Não, porque durante a nossa noite, Deus estava trabalhando por nós. Enquanto choramos ou enquanto dormimos. Repito, que não sei se você está hoje na manhã da sua vida ou na noite da sua vida. Mas eu sei que, embora possamos estar na noite, Deus, que é o Senhor da noite, continua conosco, trabalhando por nós. Vemos? Não, é noite. Veremos? Veremos. Quando amanhã chegar. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. E depois nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, estando você na noite, que Ele também lhe ensine. Há um outro verso, o Salmo 16, 7, que diz o seguinte: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração, por Ele iluminado, me ensina. Gostaria de convidar então a participar dessa celebração como um memorial didático, como uma aula de Deus para o seu coração, como uma maneira de dizer Deus a você o quanto Ele ama você, embora seus olhos vendados pela escuridão não possam mais
nesse instante isto perceber. Era noite quando Jesus celebrou a ceia do Senhor. Talvez seja noite quando você dessa ceia, nesta hora, participa. Mas vamos olhar para a história de Jesus. Depois da noite, veio a manhã. E Jesus, que conheceu a dor da noite, também experimentou a radiosa manhã da ressurreição. Aquela noite de Jesus, nós todos sabemos disto, que a cruz representou, foi o momento, se pudéssemos quantificar, que Deus mais trabalhou, embora fosse tão pouco visto que alguns que participavam daquelas cenas debochavam. Embora não fosse vista, a ação de Deus foi a mais intensa em todo o período de sua ação em nosso lugar. Aprendamos, portanto, ao celebrarmos tal ceia, que a ceia significa exatamente isto: Deus trabalhando por nós. Deus dizendo: eu estou com você, embora a noite tenha se abatido sobre você. É assim que eu gostaria de sugerir que você participasse desses elementos neste instante.
naquela noite, pensemos um pouquinho naquele lugar, uma cataluma, uma casa no segundo andar, reunidos os discípulos mais íntimos em torno de uma mesa baixinha de uns 20 centímetros, praticamente deitados. O apóstolo Paulo então nos informa a sequência. Enquanto o pão era repartido, Jesus pegou uma parte de pão maior, tirou um pedaço e foi dando aquele pão maior, e cada um foi tirando o seu pedaço. Não podemos fazer isso hoje mais. Depois, com o seu pão na mão, ele olhou para os céus e deu graças. É o que faremos agora. Pastor Roberto vai dar graças a Deus por esse pão e depois vamos, então, prosseguir. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu infinito amor por cada um de nós, pelo sacrifício de Cristo ali, porque hoje, ó Deus, podemos relembrar todo aquele sacrifício e te dar glórias, ó Pai, porque se daquela forma não fosse, nós não teríamos, ó Deus, tido a oportunidade de termos um encontro com o Senhor. Sim, Senhor. De sabermos, Senhor Deus, que na noite ou durante o dia, Tu sempre estarás conosco. Amém. Graças nós te damos, ó Pai, por este momento, pelo vinho, pelo pão. Te agradecemos, ó Deus, infinitamente, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Amém, ó Deus. É em Cristo Jesus que nós choramos. Amém. Com o pão, então, levantado, ele o baixou. Havia diante dele, então, um cálice grande de vinho. Molhou, então, a sua porção de pão e o comeu. Quem quiser fazer, ou tiver segurança de fazer, pode fazer o mesmo agora. Diz então a Bíblia, segundo o relato resumido do apóstolo Paulo, tendo tomado esse pão molhado no vinho, Jesus então tomou o próprio vinho, dizendo que esse cálice é o sangue da minha aliança. Com essa certeza, tomemos do vinho. A ceia, portanto, meus irmãos, é um memorial, como eu disse, didático. A ceia é uma lembrança tornada visível, perceptível do que Deus é e do que Ele faz por nós. Não é apenas um ritual, embora o seja. Não é apenas um memorial, embora o seja muito mais que um memorial. É a declaração de uma certeza. Certeza de que Ele veio. Certeza de que voltará. E certeza que mesmo que seja longa a nossa noite de amargura, enfermidade, pobreza, decepção, ou outros sentimentos, medo, angústia, mesmo que estejamos vivendo nesse momento, alguns talvez aqui o estejam, sem entender nada, sem saber nada, Deus está agindo. E a ceia é uma demonstração visível disto. Se não fosse participar da ceia, teríamos esquecido o que Jesus fez por nós. Mas toda vez que dela participamos, nós somos lembrados e o nosso coração se alegra. Não estamos sozinhos, mesmo que sejam 4 horas da manhã, simbólica falando de nossas vidas. Nós podemos orar ao nosso Deus, que de noite, diz o Salmo 121, não dorme, nem sequer tira um cochilo durante as nossas noites. Está
em ação. Vamos então orar a esse Deus? Enquanto cantamos esta música que fala que em Jesus nós temos um amigo a quem podemos recorrer, eu quero lhe convidar a estar aqui ao meu lado. Vou convidar os gideões todos para se colocarem aqui atrás. Se você tem um motivo pessoal, porque atravessa uma noite, se você quer interceder por alguém que vive uma noite, eu lhe convido a vir aqui se colocar. O pastor Roberto vai estar ali, o irmão Itamar vai estar aqui. Você pode então se aproximar deles e nós vamos depois orar por você. Orar, falha minha, desculpe. Orar quer dizer o seguinte: orar quer dizer confiar. Se eu não confio, eu não oro. Mas se eu confio, eu oro. Vamos então cantar. Não atende, Senhor, a nossa oração? Então nós oramos a Ti. Oramos, Senhor, por aqueles que nesse momento se acham na noite sombria da sua vida. Por uma razão, um fator, uma circunstância, uma situação que o Senhor sabe. Doença física ou emocional, conflitos sem solução, causas não julgadas, injustiças, decepções, violências, ataques, medos. Aqui estamos nós, Senhor. Mas participar dessa ceia nos mostrou, não importa a força e o vigor da noite, Tu és o Senhor da manhã, vigorosa e brilhante. Recorremos a Ti, cantamos agora que atendes a nossa oração. A Ti então recorremos, para que o Senhor abrevie a nossa noite, para que o dia comece logo. Colocamos, ó Deus, então, cada vida aqui, para que a bênção da ceia do Senhor ensine quem é o Senhor e aumente em cada um de nós a confiança no Senhor.
porque sabemos que o Senhor jamais descuida de nós, jamais nos abandona. Ao contrário, teus olhares estão sempre diante de nós, rompendo a escuridão da noite. E teus braços longos nos acolhem, não importam onde quer que estejamos. É a Ti, Senhor, que recorremos agora, em nome de Jesus. Todos podem se sentar, os gideões podem ficar aqui, porque vão sair comigo em seguida. Lembro então nossa programação dessa semana. Amanhã temos culto de oração. Quarta-feira temos nosso culto da família. Dia 8 temos nosso culto de gratidão a Deus pelas mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. E no domingo começa a nossa maratona, nosso banquete espiritual aí, com tantos preletores sobre os quais já falei no começo. E à noite, se Deus quiser, aqui estaremos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus e aprender a Ele a como viver. Que Ele assim então, a todos nós, a mim inclusive, abençoe.